Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, graça e paz do Senhor seja nos nossos corações. Não poderia ter uma canção melhor para introduzir nossa mensagem hoje. Então, a gente está chegando ao final da nossa série e a gente pode declarar assim, com um suspiro, com uma gratidão tão grande, realmente amou-nos. E eu estava pensando aqui hoje de manhã, e como nos amou. E a gente vem no Evangelho de Lucas e chegando ao final, não nos resta outra declaração, senão essa: como nos amou. Amou-nos. Hoje a gente chega no texto do último capítulo de Lucas, capítulo 24, e nós vamos nos deter do versículo 1 até o 34. Então a gente está no último capítulo de Lucas e tem um texto muito especial que o evangelista reservou para o final aqui do seu livro. Enquanto vocês abrem aí Lucas 24, vamos só recuperar, lembrar um pouquinho que os evangelhos, vamos falar Lucas, não foi escrito imediatamente as coisas que aconteciam. O evangelho de Lucas, ele foi escrito um bom tempo depois, provavelmente lá pela terceira geração aí depois de Cristo. E aí Lucas vai retomar aquelas tradições orais, tudo que se guardou no coração da vivência com Jesus, para poder ensinar, catequizar as gerações, os discípulos e discípulas que não andaram, que não viram Jesus, enquanto ele cumpriu o seu ministério, a sua encarnação aqui na terra. Ok? Nós somos esses. Não sei quantas gerações depois, nós também somos esses. Então, mais do que nos contar uma história, Lucas quer nos ensinar. Ele tem um propósito pedagógico quando ele retoma uma história, um fato vivido entre Jesus, os discípulos, um fato acontecido na vida de Jesus. Então, eu sempre gostei de falar assim, eu vivi, fui da época da escola dominical, e a gente aprendia nos flanelógrafos, quantas pedrinhas Davi matou Golias, e a gente focava muito nas histórias, ótimo. Mas aí a gente vai crescendo e a gente precisa entender o que essa historinha quer falar para o meu coração. A gente vai ensinando aí as crianças, os adolescentes. E então, nós precisamos perceber qual que é o propósito, porque o livro tem uma intenção catequética. Ele não quer só informar fatos para a gente, não é um livro de história, como a gente estuda no colégio, não é. Esse livro quer contar história e, através dessa história, ensinar a vida do discípulo de fé com Jesus, trazer uma perspectiva nova, porque a gente pode saber um monte de história, mas ela não vai fazer diferença na nossa vida. Então, o desafio hoje é entender para aquelas gerações que não viram Jesus. Sabe qual era a pergunta que Lucas enfrenta aqui também, no seu intento aqui, no seu livro? É aqueles que não viram Jesus estão perguntando: onde que está? Onde ele está? Onde está Jesus, o ressuscitado? Onde ele está? Como João, quando escreveu Apocalipse, qual que era a pergunta que ele quer responder com Apocalipse? Onde está Deus no meio do sofrimento, no meio de tanta perseguição? Por isso que o Apocalipse é desvelar a face de Deus. No Evangelho, o evangelista quer desvelar
ao discípulo o caminho do seguimento de Jesus, não só contar uma história. Tá certo? Então, o nosso texto hoje, ele é maravilhoso. Eu, quando vi que me reservaram esse texto, eu falei, Swami, será que está certo? Fui lá na mensagem de novo, olhei de novo. Será que eu fui agraciada com esse texto tão precioso? E, salvo engano, se ninguém escreveu errado, que agora também já era, é esse mesmo. Mas pelo que a Ju cantou, eu estou certa. Os discípulos no caminho de Emaús. Aí a gente fala, os discípulos no caminho de Emaús, os discípulos de Emaús, sabe? Essa música aqui, ó. E no partir do pão, os nossos olhos se abrem. É isso que Jesus vai falar com a gente hoje. E o nosso texto, eu coloquei, é de 1 a 34, a nossa introdução vai de 1 a 12, porque ficou muito, muito grande, né? Então, eu vou ler o texto gradativamente. Vocês acham que a gente pode fazer assim? Então, tá bom. Eu estou com uma tradução aqui e quero conversar um pouquinho hoje sobre esse texto, que tem um título aqui hoje, a nossa mensagem, o Cristo que caminha na contramão. Talvez a gente vai entender esse título mais no final. Emaús como fuga e resgate. Um Cristo que caminha na contramão. E o Christian já está meio profético aqui hoje, quando ele diz que, ele falou fevereiro, mas é janeiro, né, reverendo? Janeiro a gente tem um êxodo, né? As pessoas viajam muito. E você sabe que é um mês que eu gosto muito, mais ainda de estar na Redê, porque eu me lembro do meu tempo lá no interior, né? Aquela congregação assim, mais intimista e tal. Mas a gente tem esse êxodo. E a gente vai falar um pouquinho de uma questão de um êxodo aqui hoje também. Então, vamos ler gradativamente nossos versículos. Vou aproveitar que a gente está mais, eu vou me relembrar dos meus tempos no interior, a gente está mais aqui intimista, né? Então, vamos bater um papo aqui hoje nessa perspectiva, o Cristo que caminha na contramão, Emaús como fuga e resgate. Eu quero começar pelo versículo 13. Nosso primeiro bloco vai ser do versículo 13 até o 15. Primeiro é só o 13. O 13 diz assim: E eis que no mesmo dia, 2 dentre eles estavam indo para uma aldeia que estava a 60 estádios de Jerusalém, chamada Emaús. Então aqui a gente já resolve uma questão. O que fala aqui? A gente começa com 3 palavrinhas assim fundamentais. A história aqui começa com 3 palavrinhas muito discretas, mas essas palavras estão carregadas de uma revelação profunda. Nesse mesmo dia, naquele mesmo dia. Que dia é esse? Então, a gente não pode começar esse texto sem saber que dia é esse, porque ela está falando essa história, o Lucas está dizendo, essa história que eu vou descrever à frente, está com um laço aqui, nesse mesmo dia. O que aconteceu nesse dia? Que dia é esse? Então, a nossa narrativa aqui hoje, ela se situa no primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. É o domingo após a crucificação. Primeiro dia da semana, dia da ressurreição. E os versículos que antecedem, do 1 ao 12, eles vão nos contar que nesse domingo, é o domingo de ressurreição, logo quando amanhece, umas mulheres se dirigem lá ao sepulcro onde Jesus foi colocado. E na perspectiva judaica, elas entendem que é um ato de misericórdia ir lá no sepulcro, fazer aquela unção, colocar os ungüentos lá, né, no corpo de Jesus. Seria como completar o ritual, depois daquele corpo foi colocado ali no sepulcro, e isso era entendido como um gesto de misericórdia. Por que não foi feito na sexta? Porque o sábado, que era o dia que eles guardavam, começa então ao entardecer na sexta, ao pôr do sol. Então, assim que passa o sábado, né, à noite elas não podiam se deslocar, era muito mais
perigoso, arriscado, não podia sair umas mulheres andando. Assim que amanhece o dia, no domingo, elas de pronto se levantam e vão até esse túmulo fazer atos de misericórdia. E aí a gente vê Lucas descrevendo que o túmulo, que era ali cavado numa rocha, né, já tinha sido removida a grande pedra, ele está vazio. Esse é o dia. Naquele mesmo dia, tudo que a gente vai entender daqui para frente depende dessa frase, dessa introdução, dessas 3 palavrinhas, nesse mesmo dia, o dia da ressurreição, o dia em que uma notícia muito maravilhosa é recebida por algumas. Ele não está aqui, o túmulo está vazio. E aí perguntaram para ela, aqueles com vestes luminosas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E aí, o que acontece nessa narrativa? Nesse encontro dessas mulheres, elas vão perceber: ele não está aqui, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, e elas retornam para contar aos discípulos a boa nova. Esse dia, então, é o dia de uma notícia que inaugura uma nova vida, um novo tempo, que inaugura, vou dizer uma palavra aqui meio esquisita, meio difícil, mas que inaugura a escatologia. Quando a gente fala de escatologia, parece que é o fim do mundo, né? Todo mundo, um dia minha mãe já estava lá outro dia conversando com ela: nossa, é o fim dos tempos, a escatologia é o fim dos tempos, o mundo vai acabar mesmo. E aí eu falei assim: mãe, a escatologia é o fim mesmo, mas é o fim do mundo não, é o fim deste mundo distante de Deus. Então, com a notícia da boa nova, da ressurreição, um novo tempo começa. É uma notícia do novo de Deus surgindo, é a criação que será restaurada, é uma boa notícia. E essas mulheres vão contar, e elas contam aos apóstolos, e os apóstolos não dão crédito. Isso deve ser uma alucinação, né? Tá, assim, sem noção nenhuma. O túmulo é encontrado vazio, as mulheres ouviram a pergunta que inverte para sempre a lógica do mundo. É a pergunta: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Por isso, naquele mesmo dia, não é apenas uma coordenada de calendário, não é. Lucas não está trazendo para a gente no Evangelho aqui uma datação simplesmente como se a gente falasse assim: o feriado da Semana Santa agora vai ser aqui, vai o calendário aí. Não é isso. Lucas está trazendo algo mais do que uma coordenada de calendário. É o primeiro dia de tudo que virá. É o dia em que Deus inaugura a história nova. Aí eu já vou antecipar um futuro aqui para a gente. A nossa vida, ela está pautada nesse mesmo dia. Então Lucas está dizendo: olha, não estou querendo falar que é o dia tal de dezembro, é o domingo. Eu estou querendo dizer para vocês que é o dia de uma notícia onde Deus inaugura uma história nova. A ressurreição marca então uma virada irreversível. A morte não é o destino final. O fracasso aparente, né? Aquele fracasso ali que a cruz transparece, ele é confirmado, ao contrário de fracasso, mas como fidelidade ao desígnio de Deus, que era o amor até o fim, e a história abriu-se ao futuro de Deus. Então a gente já sabe que dia é esse, que Lucas vai contar essa história aqui agora para nós. E aí, Lucas faz questão de mostrar aqui, que apesar dessa grande notícia, dessa boa notícia, o novo mundo, essa nova história, ela não é tão facilmente percebida. Tem dificuldades para se perceber, tem dificuldades aí para entender e não achar que a notícia é uma alucinação. É aquela coisa que a gente diz assim: e quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Bondade demais, você fala: ixi,
Aí a gente já fica com o mineiro, então fica com os pés atrás. Então a narrativa vai colocar a gente agora lado a lado com dois discípulos que caminham com o coração pesado, com o coração assim cansado, nesse primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E a gente tem uma importante observação aqui que nós vamos ver, lendo agora aqui os versículos 13 a 15. E eis que no mesmo dia, 2 dentre eles estavam indo para uma aldeia que estava a 60 estádios de Jerusalém, chamada Emaús, e conversavam entre si sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e caminhava com eles. O próprio Jesus. Gente, nós temos aqui no texto dizendo que 2 discípulos estão caminhando, né? Um discípulo aqui a gente vai ver, ele é chamado de Cleófas. O outro discípulo não tem nome. E aí tem várias interpretações, a tradição entende que um era um homem, outra mulher, era um casal, mas a gente tem a informação de um nome. E a maioria dos estudiosos, então, vai sugerir que Lucas faz isso de propósito. Ele intencionalmente, pedagogicamente, decide, então, não mencionar o nome de um desses discípulos. Por quê? Esse discípulo anônimo é um lugar aberto para todo leitor do Evangelho. É um lugar aberto para todo que vai se deparar com essa história, com essa narrativa de Lucas, porque ele quer alcançar a gente que não viu Jesus aqui enquanto ele viveu o seu ministério aqui na terra. Então vamos nos colocar nessa caminhada aqui junto com esse discípulo? Então você vai falar o seu nome, esse outro discípulo aqui é a Flávia, é a Juliana, é o Christian, pode ser e é cada um de nós em algum determinado momento da nossa história, na nossa caminhada. Por quê? Já vou antecipar uma outra coisa. A conversão ela só é possível se a gente faz esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo ressuscitado. E esses discípulos estão a caminho de Emaús. Aqui diz, né, naquela época não tinha a quilometragem, o quilômetro, né, essa medida, 60 estádios de Jerusalém, é de 10 a 12 quilômetros, não passa disso. A gente tem vários corredores aqui, se eu perguntar para a Juliana quanto tempo que ela corre 10 quilômetros, eu vou ficar intimidada, então não vou perguntar, mas a gente sabe que ninguém gasta o dia inteiro para correr 10, 12 quilômetros. A narrativa fala que a gente vai ver aqui, que começaram de manhã e terminaram à noitinha. Eu acho que se for a Raquelzinha, ela é perigoso, vai gastar um tempinho mais, mas não leva um dia inteiro, porque Lucas está querendo ensinar para a gente que essa trajetória é a trajetória da nossa vida, da vida humana, é o itinerário, é a caminhada de toda uma vida, é a caminhada de cada um de nós pela estrada da nossa vida e que vai aparecer um caminhante de repente. E aí, gente, eu quero fazer uma proposição que vai ser simplesmente uma afirmativa. Com esse discípulo, está junto cada um de nós, e o ressuscitado caminha junto. E com esse texto a gente pode afirmar o seguinte: Jesus caminha conosco na estrada da vida. Mas isso é tão óbvio. Será? Jesus caminha conosco na estrada da vida. E o ponto 1 que eu quero ressaltar dos versículos 13 a 15, com quem que ele caminha? Como é que é essa coisa de caminha? Porque desde que eu sou pequena e cresço assim, sendo catequizada pelo Evangelho, eu sempre ouço dizer assim, principalmente quando a gente está na adolescência, né? Não vai para os caminhos distantes do Senhor.
não distancia da presença de Deus, né? Porque a gente pensa assim, é o pecado desse mundo, e está certíssimo, não saia da presença de Deus. Só que lendo esse texto, Cristian, que eu fui tão brindada com ele, a gente pode entender uma coisa um pouquinho mais profunda. O que acontece aqui? Jesus caminha conosco na estrada da vida, não é uma opção. Jesus está conosco na estrada da vida, é iniciativa dele. O diálogo começa por iniciativa dele, a graça é iniciativa dele, não é mérito nosso, não sou eu que decidi, agora eu quero me aproximar, agora eu vou até, ele vem até nós e nos oferece a oportunidade de convidarmos, fica conosco. Então a gente precisa assim às vezes dar um reset aqui em muita tradição que a gente carrega, achando que nós vamos escolher a hora que a gente aproxima ou não. Ele está conosco. Nós aqui na oração das mães, a gente ora pelos nossos filhos, e a gente é muito preocupada, é uma missão que o Senhor nos deu, mas a gente também pode, nós mães, termos essa convicção, não é opção do meu filho, Jesus está do lado dele. Sabe por que eu estou afirmando isso? Que pode assustar num primeiro momento. Eles estão fazendo que caminhada? E aí que eu vou dizer, o Cristian já revelou aqui a mensagem. Eles estão fazendo a caminhada do êxodo ao contrário. Por isso que eu digo aí que o primeiro ponto, com quem que Jesus ressuscitado caminha? Com os que têm medo e fogem. Com os que têm medo e fogem. Esses discípulos viram Jesus sendo morto, crucificado. Eles não são do grupo dos apóstolos, mas são do grupo maior de discípulos de Jesus. Eles viram o mestre dele, em quem eles colocavam toda a expectativa, toda a esperança, de repente ser crucificado, e pelas escrituras eles entendem que aquele que é crucificado é maldito, morto na cruz é maldito. Então eles pensam, toda a nossa expectativa foi por água abaixo. Eles estão com medo, de repente eles não sabem até onde vai essa perseguição. Pedro lá não negou Jesus, eu não vou me misturar porque o negócio está feio aqui. Eles fogem, e eles fazem um êxodo ao contrário, porque simbolicamente ali toda a caminhada do povo de Deus sempre foi em direção a Jerusalém, que era a terra prometida, não é a terra que mana leite e mel, é a terra da presença de Deus, e eles agora fogem de Jerusalém. Eles estão cheios de medo, cheios de pavor, e eles fogem do lugar que a gente pode aqui nesse texto entender como referência, como centro ali da vontade, do querer, do propósito divino. Eles estão fazendo um êxodo ao contrário. Estão fugindo daquele lugar em que é o lugar deles vivenciarem aqui agora uma promessa. Aí às vezes a gente pensa, se eu estou fugindo do centro ali, da vontade, da presença, eu estou fugindo, eu estou com medo, eu não estou entendendo, eu não entendo isso aí, a boa notícia, eu estou na contramão. E aí quem de repente aparece, eles conversavam sobre tudo aquilo. Conversavam sobre tudo que tinha acontecido, cada um dava a sua opinião, cada um tinha tentando compreender de alguma forma, na desilusão deles, nessa fuga eles conversam, e aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e caminhava com eles. O próprio Jesus aproxima e caminha com eles. Os discípulos caminham para longe de Jerusalém. E Jerusalém aqui é o símbolo da esperança, é o símbolo da promessa. Então a caminhada do povo de Israel sempre foi em direção a essa terra prometida. Mas eles aqui agora estão indo ao contrário. E sabe por que eu digo que Jesus está na caminhada humana? Eles estão tentando fazer um retrocesso
E Cristo vem, caminha com eles para interferir nesse retrocesso. E aí, Jesus tem uma intenção. E aí eu vou dizer para vocês por que eu estou terminando esse evangelho exclamando: amou-nos e amou-nos tanto, que até quando a gente está fugindo, com medo, Ele vem e caminha conosco. Como é que era o nosso título? Jesus caminha na contramão, para fazer uma intervenção nesse retrocesso que a gente vai delineando na nossa vida. E nesse clima de incredulidade, medo, um clima de desorientação aqui desses dois discípulos, Cleófas, eu, você, Jesus está com eles. Então a menção dessa distância que, como eu já pontuei, revela um caráter simbólico do relato. A caminhada não ocupa um dia inteiro. Lucas insere aqui esse deslocamento no arco do amanhecer e do entardecer, como a gente vai ler aqui no texto. Ele está falando de um caminho espiritual, não de uma cronometria literal, é a caminhada humana universal. E aí, nesse momento em que eles estão indo em direção contrária por causa do medo e da fuga, Jesus está com eles. Quantos momentos na nossa vida, quantas situações a gente foge? Porque a palavra da boa notícia é grande demais. Desconfia-se, dá um passo atrás. E aí Jesus deixa a gente para lá e está lá só caminhando distante, de longe de Deus. Tá não. Jesus vem e se coloca no caminho. Jesus está junto, Jesus faz esse percurso inverso. E nesse texto, agora lendo com você o versículo 16, porém, seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Segundo ponto, Jesus caminha com os cegos pela culpa e pela dor. Eles estão cegos, seus olhos estão fechados, impedidos de ver que Jesus está do lado. Cegos talvez de culpa, porque eles não estiveram com Jesus ali no momento da cruz. Cegos pela dor, o sofrimento, Jesus ressurreto aproxima, mas eles estão com o coração ferido. Eles ainda não conseguem ver, eles estão com o coração machucado, ferido. A dor foi tanta que eles não conseguem enxergar, as lágrimas ofuscam talvez ali os olhos desses discípulos. Eles não entendem que Jesus está com eles. Aquela presença ali é uma presença sutil da graça e do amor de Deus. E aí ele começa a caminhar, e a caminhada da humanidade é uma caminhada seguida pela presença de Jesus. E Lucas quer dizer que os olhos deles estão fechados para a presença espiritual, né? Os olhos estão ofuscados pela essa dor, por essa culpa. E na caminhada da nossa vida, na nossa trajetória, às vezes a gente pensa que Deus está longe. A gente está num retrocesso e a gente está embebido em tanta culpa, em tanta dor, em tanto sofrimento, que a gente não percebe que Jesus está caminhando junto. E Lucas, com uma sutileza literária aqui, né, ele vai conduzindo a gente, leitor, a um ponto central. Enquanto conversam, Jesus se aproxima e caminha com eles, mas seus olhos estão fechados. E aí a gente tem um outro ponto. Com quem que Jesus caminha? A gente vai entender do versículo 17 ao 20, esse terceiro ponto, com os que estão cansados e sem esperança. E ele lhes disse: que palavras são essas que trocais entre vós caminhando? E param entristecidos. E eles pararam entristecidos. O versículo 18 diz assim: e respondendo um chamado Cleófas lhe disse:
És tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela aconteceram esses dias? Ele lhes disse: quais? E eles disseram: as referentes a Jesus, o Nazareno, que foi um homem profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos líderes o entregaram para a sentença de morte e o crucificaram. O que acontece aqui? Jesus se aproxima e caminha com os que estão cansados e sem esperança. Lucas diz que Jesus toma a iniciativa da conversa. Então, na história da humanidade, no diálogo espiritual, a iniciativa não é nossa, mas é do Senhor. Eles vão responder, a Jesus, porque Jesus quer saber. O que foi? Jesus quer ouvir deles, para, na narrativa deles, entender o que precisa ser corrigido, para que esses discípulos tenham seus olhos abertos. Jesus quer ouvir o desabafo, Jesus quer ouvir a angústia, Ele quer ouvir o lamento, Jesus quer ouvir o que passa no coração, para depois intervir. Sabe aquela coisa que a gente fala hoje, a gente tem mais pessoas falando do que ouvindo, Aí às vezes você vai responder uma coisa que nem era a pergunta dita, de tão apressados que a gente está para falar. E aí Jesus diz assim, Ele não diz eu não sei, Ele fala quais? O que vocês estão conversando? Ele quer saber, Ele quer ouvir da sua boca, qual é a sua questão, o que seu coração está aflito, o que seu coração está arrazoando aí. E aí Jesus vai ouvir, eles vão falar, e é interessante que tudo que eles falam, vai até a morte. Eles não falam da ressurreição. Eles falam até a morte, porque eles estão com o coração no passado, eles estão com o coração no sofrimento, eles estão com o coração ainda distantes dessa experiência com Jesus ressurreto. Sabe aquela pessoa que você vai contar e ela só fala ainda até a morte, só fala até o problema, a destruição, ela só fala, um diagnóstico ruim do médico, ele só fala da tragédia na família. Está faltando algo aqui na fala e no coração desses discípulos, por isso que Jesus diz, fala o que é que está dentro de você, eu preciso entender, eu preciso te ouvir, para vir ser pontual, e ver o que falta nessa sua história. Essa semana eu recebi um pedido de uma amiga distante, eu precisava conversar, então eu até achei assim, e nós conversamos por 2 horas, e eu a ouvi por 2 horas, e depois devo ter falado 5 minutos, e aí eu ali, pensando como que Jesus faz comigo, fala Flávia, o que é que está no seu coração? Eu quero saber, até onde você está entendendo, até onde você não está entendendo, e no final ele faz um fechamento, que a gente vai ver aqui. Então, por isso que eu digo que Jesus caminha com os que estão cansados e sem esperança. Eles estão sem esperança, a narrativa deles vai até a morte. Olha, tudo que tinha dito, não sei o que, mas ele morreu. Eles vão falar da morte, eles falam aqui, olha, os principais sacerdotes lhes entregaram a eles a sentença de morte. Ou seja, eles estão dizendo só que está tudo acabado, está tudo destruído. Porque a sentença de morte de cruz para eles não era o Messias. E aí no versículo 21 vem a grande questão. Mas nós esperávamos que ele fosse o que haveria de resgatar Israel. Mas além de tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. O que ele está dizendo aqui? Nós esperávamos. E aí eu vou para o 4º ponto. Jesus caminha com aqueles que têm expectativas equivocadas. Deu tudo errado, porque não era isso que a gente esperava.
A gente esperava que ele fosse o resgatador político de Israel, o libertador político, e nós esperávamos que a vida caminhasse nesse sentido, e a vida não caminhou, e nós esperávamos que aquilo acontecesse, e não aconteceu, e nós esperávamos, e por isso é uma narrativa de frustração, de derrota, de medo, de fuga, expectativas frustradas. Bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus desígnios, dos teus planos podem ser frustrados. Meus irmãos, Jesus caminha com esse que está com a expectativa equivocada. Então, se a gente está lá desesperançoso, a gente está fazendo o êxodo ao contrário, o que eu quero que a gente saia daqui nessa manhã convicto é que Jesus está do nosso lado para intervir e transformar essa rota. Olha, Ele quer ouvir da nossa boca, porque Ele quer entender qual era a sua expectativa. O que é que está te fazendo caminhar ainda distante da boa notícia que já foi proclamada? E aí eles disseram: nós esperávamos. Sabe quando tudo da nossa vida parece aos nossos olhos que deu errado? Eu esperava uma outra coisa. Eu esperava que meu filho isso, eu esperava que minha filha aquilo, eu esperava que isso, eu esperava que aquilo, e aí você se dá por completamente vencido e derrotado. Jesus quer ouvir isso da sua boca, porque aí no versículo 22, o texto vai dizer: e também algumas mulheres dentre nós, eles continuam descrevendo tudo para Jesus, também algumas mulheres dentre nós nos deixaram atônitos, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo dele, vieram dizendo ter visto também uma visão de anjos, os quais disseram que ele está vivo. E alguns dentre nós foram ao túmulo e acharam o túmulo como as mulheres disseram, mas a ele ninguém viu. Vocês estão entendendo? Você está com a palavra na sua mão, você está com a boa notícia na sua mão, você está com Jesus do seu lado, mas você ainda continua dizendo: mas a ele ninguém viu. E aí vem a nossa quinta afirmação: Jesus caminha com os que não acreditam na palavra de esperança. Oh, misericórdia! Eles não estão acreditando na palavra de esperança. Olha, as mulheres foram, a gente ficou atônito, a gente ficou perplexo, essas mulheres estão malucas. As mulheres foram, falaram, descreveram, aí eles contam depois no final, mas ninguém viu. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, nesse ano de 2026, com a nossa trajetória, a nossa caminhada de 2025, a nossa fala, a nossa postura não pode terminar na morte, não pode terminar nessa frase: mas a ele ninguém viu. Não importa a trajetória humana hoje da sua vida, o Senhor está do seu lado e vai intervir nessa trajetória. A frase não vai ficar: mas a ele ninguém viu. Eu acho interessante que, com a caminhada da vida, né, eu fiz 50, e aí tem uma bagagem já aqui, né, e aí às vezes a Raquelzinha está do meu lado assim: mãe isso, mãe aquilo, e como é que vai ser aquilo outro? E eu me vejo nela, né, com 20 e poucos anos, e eu virei para elas e falei assim: Raquel, respira, vai ficar tudo bem, confia. E aí ela foi contar isso para o meu pai, para minha mãe, um dia a gente estava na casa deles, e ela contando, né, porque eu acho que eles comentaram: nossa, a Flávia fala tão calmo, e não sei porque toda reunião da minha família, meu pai e minha mãe pedem para eu orar. Aí eu falo assim: vocês estão querendo só para anunciar que eu sou a mais velha. E aí eles falaram que eu falo muito pausadamente. Eu falei: isso é para não gaguejar. Mas aí a Raquel falou: não, e dá uma raiva ainda quando ela vira e fala: vai ficar tudo bem. Mas é depois de muita desesperança.
Jesus caminha com os que não acreditam na palavra de esperança. Ele está aqui do lado. Não existe mais essa conversa de que eu estou distante, eu estou me afastando da presença de Deus. Ele está aqui do meu lado, ainda que eu não acredite que a minha narrativa termine, mas a Ele ninguém viu. Ele está do meu lado, Ele caminha do lado desses que não acreditam na palavra de esperança. Olha o relato desses discípulos, olha o seu relato nessa caminhada de Emaús. Sabe, quando a gente sai daqui, a gente sai dessa caminhada grande, a gente sai sorrindo, a gente saiu ali de Jerusalém chorando. Eu já estou me antecipando, mas aí no versículo 25, ele diz assim, aí já agora Jesus vai falar, ele lhes disse, ó insensatos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas falaram. Jesus caminha com os incrédulos. Jesus caminha com a gente mesmo naquele momento que a gente não está acreditando, que a gente está lendo as Escrituras e não está entendendo e não está acreditando, que a gente está lendo as promessas de um novo tempo, de novos céus, nova terra, de restauração, e ainda não está acreditando. A nossa narrativa está até aqui, ele morreu, ninguém ainda o viu. Jesus caminha com os insensatos e incrédulos. E o 26 diz assim, não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou para eles em todas as Escrituras as coisas referentes a ele. 7º ponto, Jesus caminha com os que não entendem os desígnios de Deus. Jesus interpreta Moisés, os profetas, ele reconecta toda a história. A cruz não nega a promessa, a cruz é o caminho. Sabe, por isso que a gente diz que nós lemos o Antigo Testamento com a chave hermenêutica que é Cristo. Então a palavra iluminada pelo ressuscitado, ela recompõe o sentido da história. Então a morte não é o empecilho, a morte é o caminho, faz parte da trajetória. O sofrimento, os padecimentos na história dessa caminhada, na caminhada humana, não é o fim, não é a última palavra, faz parte da trajetória. É como eu sempre brinco, você está indo na rua e tropeça numa pedra, né? Uma coisa, você está agitada e tal, e tropeça, fala, aí tem gente que ainda brinca assim, nossa, o inimigo estava furioso, eu estava vindo para cá e tropecei numa pedra. Não, você tropeçou porque você é humano, porque você correu, porque você andou, porque havia uma pedra no caminho. E isso não é o fim da linha. Jesus está ali com esses que não entendem os desígnios de Deus. A morte não é o fim da linha, não é que Jesus, não é que o desígnio de Deus é a morte, o desígnio de Deus é o amor até as últimas consequências. Não entendem o plano de Deus que é maior, o desígnio de Deus que é mais alto. Não entendem o propósito, o planejamento de Deus, não entendem que o Senhor está encaminhando todas as coisas, e o desígnio de Deus não é a morte, é a fidelidade de Jesus aos princípios do reino, ao amor encarnado até o fim. Então Jesus caminha com os que não entendem os desígnios de Deus. Em 8º ponto, Jesus caminha também com os que precisam aprender a pedir ajuda, porque no 28 o texto diz, e aproximaram-se da aldeia para onde iam. Para onde? Para Emaús, no Êxodo ao contrário. E aproximaram da aldeia para onde iam, e ele fez como que ia continuar adiante. O que Jesus faz? Eles estão chegando no destino, Jesus faz como quem vai continuar adiante. Ele está presente, mas a escolha é sua de pedir ajuda.
Ele faz, Jesus não obriga, Ele não se impõe, Ele está ali e espera ser escolhido. E o 29 diz: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está declinando. Então entrou para ficar com eles. Não importa hoje qual seja a nossa caminhada, porque caminhos e êxodos contrários a gente pode estar fazendo num pensamento, numa falta de esperança, numa perspectiva equivocada. Jesus hoje está aqui e a gente acha que chegou no nosso destino e Ele só espera isso. Fica conosco. A coisa está toda degringolando, eu estou no êxodo ao contrário, eu estou longe da esperança, eu estou tudo isso que eu já falei até aqui. E basta 2 palavrinhas: fica conosco. Eu estou num leito de hospital, eu estou sem esperança, eu estou triste, meus projetos fracassaram, eu estou sem perspectiva para 2026, meu irmão, Jesus caminha conosco nessa estrada humana, basta hoje uma decisão nossa: fica conosco. Quando eles disseram fica conosco, aí já é tarde. Por que não fica? Tudo muda. E aí, a gente vê que a gente precisa pedir ajuda. A gente não pode caminhar na solidão, sozinho. A gente precisa pedir ajuda. Fica conosco. Me escuta hoje, pastor. Me escuta hoje, meu irmão. Me escuta hoje, Senhor. Porque quando você se deixa ouvir por Deus, por anjos, por pessoas que Deus coloca na nossa vida, você vai ter uma intervenção daquele que já é presente em todo o tempo. Fica conosco, é o desafio. A gente precisa pedir ajuda. Quando eu cheguei aqui para a Rede, o Christian me dizia, por alguns momentos a gente encontrava, ele falava assim: nós estamos à disposição, deixe-nos saber. A frase era mais ou menos assim. Mas isso sempre me maravilhou. Deixe-nos saber, nós precisamos saber do que você precisa, do que você está passando. E sempre, 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 que eu disse: fica conosco, a Rede ficou do meu lado. A Rede me ouviu, meus irmãos, minhas irmãs, nessa comunidade de fé, porque aqui eu entendi que no corpo do Senhor, na experiência do Cristo ressuscitado, eu posso pedir ajuda, eu devo pedir ajuda, a minha caminhada é esclarecida por essa presença de Jesus ressuscitado, que fala conosco. E aí no 9º ponto, a gente entende que quando a gente dá esse grito de quem não quer ficar assim, porque quando eles dizem fica conosco, é um grito de: olha, eu não quero morrer aqui. É como aquele cego lá, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fica caladinho. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que a gente está dizendo? Fica conosco. Eu não quero ficar assim. Quando a gente dá esse grito, a gente está dizendo: eu não quero ficar aqui na morte. Eu não quero ficar na frase, mas ninguém o viu. E aí, a gente entende que Jesus também caminha com os que sentem solidão e abandono. Por quê? Aqui no versículo 30, diz que aconteceu que, estando reclinado com eles à mesa, tomando o pão, abençoou-os e partiu e dava a eles. E seus olhos foram abertos e reconheceram, e ele ficou invisível para eles. Ué, mas agora não era hora de ficar mais visível? Ficou invisível. Aqueles homens se sentiam abandonados, se sentiam sós, a sua expectativa toda morreu, toda frustrou.
Eles estavam fazendo a sua trajetória existencial numa solidão, num abandono. E sabe por que Jesus caminha com esses? Porque Ele quer transformar esse sentimento de solidão e abandono em partilha de pão, em vivência comunitária, porque não existe ressurreição privativa. Jesus está dizendo, não é porque foi um gesto mágico, não é porque foi num jantar, foi numa celebração, mas houve comunidade, houve entrega. Ele está dizendo a ceia, partilha do pão, entrega uns pelos outros. Ele caminha junto com toda essa situação, esse êxodo ao contrário, para reverter o abandono, para reverter a solidão, e aí os olhos se abrem, e ele fica invisível. O que significa isso? Eles entenderam que há uma presença que precisa ser percebida, discernida, espiritual, que não é mais tempo de ver o ministério, a encarnação de Jesus aqui. Agora a gente tem uma presença intensa que precisa ser discernida em comunidade, na vida uns com os outros, porque onde Jesus é acolhido, esse exílio vira comunhão, a saudade vira presença e a mesa comum se torna um altar de celebração, um altar de Páscoa. Então, nesse momento que Jesus fica invisível, sabe o que o texto quer dizer, Lucas quer dizer? Na verdade, eles reconheceram que nunca estiveram sozinhos. A ausência se transforma em presença viva. Eles reconheceram agora que nunca estiveram sozinhos. Não é bonito quando a gente ouve alguém contar um testemunho, e a pessoa conta e diz assim: hoje eu entendo que Jesus estava comigo no momento mais difícil da minha vida. Porque nesse momento eles entendem que, na verdade, nunca estiveram sozinhos. E para concluir, o nosso 10º ponto, Jesus caminha com os que precisam reverter a rota em missão. Porque aqui no versículo 32 o texto diz: e disseram um ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho e nos abria as Escrituras? E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Levantando-se na mesma hora, voltaram-se para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Eles voltam para Jerusalém e, chegando lá, eles dizem o quê? No versículo 34, o Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão. O que eles dizem? O Senhor realmente ressuscitou. A gente vê aqui nesse 10º ponto, Jesus caminha com os que precisam reverter a rota. O que a gente entende aqui? O retorno é urgente. Pés que testemunham. A tradição chama a conversão esse processo de retornar. Eles agora, mesmo sendo noite, eles decidem voltar. Essa volta é a conversão. Essa volta é o retorno. Eles estão voltando para Jerusalém. Eles estão regressando porque eles reconhecem que nunca estiveram sozinhos. E essa conversão, esse retorno, ela acontece quando experienciam o Jesus Cristo ressuscitado. Cristo não os repreende na fuga, caminha com eles enquanto foge, instrui esses fugitivos, pacientemente, amorosamente, e então Ele lhes dá a oportunidade de voltarem por decisão própria. E quando eles decidem voltar, o que agora eles começam a falar? A narrativa deles mudou.
Eles começam agora a dizer: Jesus ressuscitou. Aquele relato que antes estava terminando até a morte de Jesus, o relato que terminava até ninguém viu, agora eles não dão aquela ênfase nas coisas difíceis. A ênfase, o relato deles é sobre que Jesus voltou. Eles vão contar: olha, nosso coração se aquecia quando Ele falava, quando Ele caminhava com a gente. Olha, nessa mesma hora eles levantam e voltam, porque agora eles percebem que Jesus sempre esteve com eles.